Graça e paz, meus amados. Aqui eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada. Trazendo para vocês mais um vídeo. E este vídeo ainda continuou falando do chamado de Paulo. Do chamado de Paulo. Paulo foi um homem escolhido desde o ventre da sua mãe. Gálatas 1:15. Desde o ventre da tua mãe. Atos 9:1-6. O escolhido agora é chamado pelo próprio Jesus. Jesus aparece para ele. E ele cai. Jesus manda ele levantar. Ele levanta têmano, atômico e cego. E Jesus manda que ele entre na cidade. E lá ele vai ouvir o que convém fazer. E ele entra na cidade. E aparece um homem cujo nome é Ananias. E diz para ele: Saulo, o Deus dos vossos pais, de antemão, te conheceu. Aonde? No mundo sobrenatural. Te conheceu. E te separou. Ouça a voz daquele justo. E o justo Jesus, Cristo, pega ele e leva até o céu. 2 Coríntios 12:1-4. E lá ele ouviu. Ouça a voz daquele justo. E lá ele ouviu. Palavras inefáveis que ao homem não convém falar. Um evangelho que esteve oculto desde a fundação do mundo. Romanos 16:25. E Efésios 3:8-9. Efésios 3:8-9. Um evangelho que teve oculto desde a fundação do mundo. No livro de Atos 22:12-14, ele ouviu. Coríntios 12:1-4. Agora, Colossenses 1:23-28. Um evangelho que estava oculto, que não foi passado para nenhuma de geração em geração, somente para Paulo. E Paulo desce e traz a ordenança de pregar este evangelho. Naquele tempo, antes de Paulo, qual era o evangelho dos apóstolos? O evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que está lá no livro de Mateus 10:5-6. As ovelhas perdidas da casa de Israel, que não é para pregar para samaritano e nem para gentios. Só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora Paulo desce com um outro evangelho. O evangelho dos gentios. O evangelho de riqueza, de graça. Um evangelho sem lei. Está aqui, Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passeis aquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. Entendeu, irmão? Então, é um evangelho que você não vê pregado dentro das igrejas. É um evangelho que não é dado crédito, eu não sei porque o pessoal não entende, ou não é revelado pelo próprio Cristo.
Não sei, eu queria saber. Por que as igrejas não pregam o verdadeiro evangelho da graça? Irmão, se nós estamos na graça, não estamos na lei. A lei já foi tirada. O fim da lei é Cristo para os que crêem. E os caras insistem, pregando um evangelho de lei, um evangelho dos discípulos da ovelha perdida da casa de Israel, um evangelho dos apóstolos, que é da transição da lei para a graça. E isso não foi para o Brasil, isso não foi para a Argentina, isso não foi para os Estados Unidos, isso não foi para a Colômbia, isso não foi para a Bolívia, isto não foi para a França, foi para os judeus, exclusivamente para os judeus. Então, irmão, este evangelho dos apóstolos é o evangelho da biografia de Cristo. É um evangelho para eles confirmar que Jesus era o Messias que a gente esperava, que Jesus era o Messias tão falado pelos profetas. Agora ele chegou. Essa era a missão dos apóstolos. E o próprio Jesus falava do seu reino. E trouxe Paulo para pegar o outro evangelho da graça, que é o evangelho que Jesus já veio e que já foi crucificado, que ressuscitou o terceiro dia e levou nossos pecados. Essa é a riqueza da glória de Cristo, que ninguém prega nas igrejas. Por isso Jesus tirou o evangelho da mão dos homens. Vamos lá. Gálatas 1:7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Até hoje, né, irmão? Querem transtornar o evangelho, irmão. Até hoje. Ou não? Você não sabe a resistência que a gente tem quando a gente fala do verdadeiro evangelho. Não acreditam. Os crentes, eles estão com a lavagem feita na cabeça, uma lavagem cerebral. Se o próprio Jesus descesse aqui hoje, revestido de carne, não Cristo ressuscitado, mas se ele renascesse de mulher, a igreja matava ele de novo. Igual mataram. Mataram Jesus por ele trazer este evangelho. Por ele levantar os discípulos para este evangelho. Mas as igrejas só pegam aquilo que está matando. Aquilo que é ordenança, mandamento, lei. As igrejas se regozijam, como fala em inferno, em demônio, em diabo, em Satanás, em chama de fogo, em punição. Por quê? Porque isso leva aos seus tutores a pôr a mão nas suas cabeças e orar por vocês. Jesus falou isso em Mateus 23, 1 até o 4 lá, né? Sabe? Que na cadeira de Moisés está sentados os escribas e os fariseus. Ouça, mas não pratica conforme as suas conformidades, porque eles mandam, mas não fazem. Atam fardo pesado, sobrepõe nos ombros dos homens, mas sequer move nenhum dedo. Larga suas franjas, suas vestes bonitas, no primeiro lugar nas sinagogas e nas praças, e que sejam chamados pastores, mestre, com seus ternos,
com suas gravatas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, quando ele estava no Getsemane, que os soldados iam se aproximando dele, estava ele, Pedro e Tiago, mas ele, João, ele ia sair para ser entregue. Judas já não estava mais entre ele, estava no meio dos soldados. Soldados já se aproximavam para prender ele, para levar à morte. E Judas disse para os soldados romanos: olhe, aquele a quem eu beijar, esse é o Jesus. Cuidado, tá? Aquele quem eu beijar. Sabe por que Judas falou isso? Porque Jesus não era diferente dos discípulos. O costume da época era túnica. Todo mundo era túnica. Todo mundo. Igual os escoceses usam saia. Homem e mulher é a mesma coisa. Igual os africanos, vestidão colorido. Todo mundo vestidão colorido, florido. Assim era Jesus com sua túnica e todos os discípulos, nenhum era diferente. O Jesus não podia ter uma túnica de ouro, de diamante, de esmeralda. Não podia ter? Podia. Mas ele não. Não quis. Não quis para não ser diferente. Ser diferente é humilhar. Um monte de irmãozinho com terninho, até a vez faltando um botão ou rasgado embaixo. E o outro com seus melhores ternos, mais caro francês. É humilhar. Jesus não quis ser diferente. É o contrário. Jesus diz: trate o seu próximo como acima de você, maior do que você. Jesus era esse. Mas se você entra numa igreja, é um púlpito com as cadeiras chiques e homens escolhidos de ponta de dedo, sentados em cima da cadeira. Não mexe nem com o pescoço. Vaidade, diz Salomão. Vaidade. Tudo é vaidade. Deus não vê você pelas vestes. Deus vê com o que está aqui dentro. Um espírito manso. Um homem bondoso. Deus não vê a aparência. Deus vê os seus atos. O que você pratica. A igreja é cheia de pessoas esbagaçadas. Problemática. Pessoas brigam. Mulheres que não têm um pico de dignidade com seus maridos, não respeitam, não ouvem, não escutam. Que chega dentro das igrejas, são a verdadeira santa ou santos. Quando sai da igreja, parece que o Cristo delas ficaram agarrados no portal da igreja. Já saiu diferente. Já brigando, xingando, desrespeitando todo mundo. Isso me intriga. Sabe por que isso me intriga? Porque se realmente, quando eu vejo isso, eu sei que Deus não está dentro das igrejas. Igual Paulo disse. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Por que os povos estão tanto tempo dentro da igreja, tocado na igreja? Filho evangélico, filho do berços evangélicos, pai evangélico, pastores. Eu vejo eles velhos sem mudança. Não muda, não tem mudança.
A mudança é só quando está dentro da igreja. Irmãos, em Cristo Jesus. Eu conheço um rapaz cujo nome é Ednilson. A gente chama ele de Paraíba, porque ele é da Paraíba. Ednilson, estou dando um testemunho dele. Não é crente. Mas eu olho para aquele cara. Eu vejo nele, não um crente, mas um cristão, um verdadeiro filho de Deus. Cara que não briga, não discute. Ele é líder. Você sabe que a vida de líder não é fácil, lutar com o ser humano. Ele leva tudo na esportiva, irmão, brincando com todo mundo. Todo mundo defende o cara, todo mundo gosta dele. Eu nunca vi aquele homem com raiva. E nem prejudicar ninguém. Ele se prejudica. Para não prejudicar você. O cara manso. Tudo que a gente fala com ele, ele dá um jeitinho para ajudar a gente. Só se não tiver jeito. A gente também faz tudo para ajudar ele. Ednilson, Paraíbia, tu é um verdadeiro cristão. Tu é um verdadeiro filho de Deus. Tu é mais uma prova da graça. Que Deus não está nas igrejas. Tu é uma prova que Deus habita dentro de você. Dentro de cada um de nós. É Ele que faz a diferença. Te admiro muito. E sei que tu que é o verdadeiro Filho de Deus. As tuas obras testificam de você. Amém, irmão? Pois é isso. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Isso aí não precisa nem falar mais. Não precisa. Vamos lá. 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. A palavra anátema é maldito, tá? Já vos tenho anunciado, seja maldito. Está aqui para vocês estudar. Que seja maldito. Vamos lá. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vê-lo digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, maldito. 10. Seja maldito. Porque passoando eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Quanto tempo eu vivi perdido? Se estivesse agradando a homem, não seria servo de Cristo. Porque Cristo levantou Paulo para nos tirar da garra dos homens. Cristo levantou a Paulo para libertar o Deus escolhido de dentro dos templos de barro. Cristo levantou a Paulo para explicar que a nossa cidade não é aqui. Cristo levantou a Paulo para dizer nós, que Ele está em cada um de nós. Cristo levantou a Paulo para dizer para nós que nós hoje somos um verdadeiro templo de Deus. Amém, irmão? Vamos lá, 11.
Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Eu não aprendi com Pedro nem com Tiago. O evangelho que por mim anunciado foi uma revelação do próprio Cristo, ao qual as igrejas ocultam. As igrejas ocultam porque ocultam. Quem quer estar sentado na cadeira de Moisés. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não pode pregar nas igrejas. Senão tira os fariseus das cadeiras de Moisés. Se pregar o evangelho que foi anunciado a Paulo, o evangelho que estava oculto, as igrejas vão ficar vazias. Porque Paulo diz que Deus não habita nas igrejas. Paulo diz que Jesus habita dentro de nós. Paulo diz que é Cristo em nós. A riqueza da glória de Cristo, Cristo em nós. Paulo diz que nós somos escolhidos. Paulo diz que nós somos eleitos. Jesus revelou a Paulo que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Jesus revelou a Paulo que para nós não terá mais condenação. Jesus revelou a Paulo que somos filhos de Deus. Jesus revelou a Paulo que nós vamos morar no céu, que somos embaixadores. Jesus revelou a Paulo que nós somos espíritos revestidos de carne. E se for pregar isso, essas riquezas, as igrejas ficam vazias. E se disser ainda que inferno é sepultura e que diabo não existe, aí pronto, aí acabou. E se disser que nós já vemos o reino de Deus na terra, e se disser que nós somos salvos, que você quando nasce salvo é salvo, se você for perdido é perdido, não tem jeito. E aí, como que alguém vai comprar rádio, carro, vai comprar televisão, comprar avião, jatinho? Como alguém vai ter casa com ouro, mansões, filho em bons colégios particular? Ei, irmão, esvazia. Por isso o evangelho, o verdadeiro evangelho que Cristo revelou para que Paulo trouxesse o evangelho da graça, eles são ocultados. Ocultados. Vamos lá. Gálatas 2, 7 e 9. Então, primeiro eu vou aqui para... Aí já estou em Gálatas, vou aqui. 7. Passei do campo chegando lá, irmãos. Mensagem é tremenda, hein? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da... Não é esse aqui. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, Paulo é da incircuncisão, que é o evangelho do batismo no coração. O de Pedro é o da circuncisão, o evangelho do batismo no prepúcio, cortar o batismo na carne, igual hoje. Então, Paulo é enviado para o evangelho da incircuncisão, para os gentios, que não tinha lei, que não circuncidava, que não tomava ceia, que não vai para monte. Os gentios são banda voou. E é desse que Deus amava. É esse que creu sem ver. E Pedro, da circuncisão.
nos que tinham de circuncidar, para os judeus. Circuncisão, os judeus. Vamos lá. 2:8. Porque aquele que operou eficazmente em mim para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, para os judeus, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Para os gentios. 9. Conhecendo Tiago, Ceifa e João, que são os apóstolos dos judeus, que era considerado como as colunas da graça que me havia sido dada, deram a nós as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós possamos ao gentio e eles a dar a circuncisão aos judeus, para que nós vamos ao gentio e eles aos judeus. Agora eu vou te mostrar. Está entendendo aqui, irmão? Eu vou repetir de novo. Pedro, Tiago e João. Ceifa é Pedro. Tá? Tiago, Ceifa e João. Ceifa é Pedro e João, que era considerado como as colunas da graça que me havia sido dada, deram nós as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós possamos ao gentio e eles a circuncisão aos judeus. Pedro, Tiago e João aos judeus e Barnabé e Paulo ao gentio. Agora hoje tudo é revestido ao contrário, né? Cruzado, evangelho cruzado, né? Nós que somos gentios comemos o evangelho de Pedro, Tiago e João, ou não é mais igreja? E o de Paulo está morto junto com a lei. O evangelho que foi concedido a Paulo para os gentios, nós que somos gentios, ocultamos o evangelho dos gentios. Está entendendo? Paulo é para os gentios. Esse evangelho não é para Pedro, Tiago e João pregar. Vamos lá ver. Mateus. Vamos lá, para vocês verem. Para vocês entenderem um pouquinho, tá? O mistério do evangelho. Olha lá, Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo, eu vou mudar um pouquinho aqui, para melhorar mais, vou começar do 2 aqui, tá? Até o 6, para melhorar mais a leitura, para vocês entenderem melhor. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aqui já viu Tiago, Pedro e Pedro, tá? Vamos lá. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Tá vendo Mateus? Já viram Tiago, João, Mateus, tá? O publicano. Tiago, filho de Alfeu, no Lambeu, apelidado Tadeu. Vamos para o 4. Simão Zelote, Judas Iscariote, aquele que o traiu. 5. Aí vocês já viram, presta bem atenção, abençoado, para vocês entenderem o segredo da graça.
Você viu Tiago, você viu Pedro, você viu João, você viu Judas, não Iscariote, mas outro Judas entrou depois. Aí Marco, do Velho Pacto, Lucas é do Velho Pacto, tá? Então, todos esses foram apóstolos, menos Lucas, tá? Menos Lucas. Então, Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo, não irei pelo caminho dos gentios, não irei. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo, não irei pelo caminho dos gentios, porque para o gentio foi Paulo. Para o gentio, Paulo. E Pedro, que é para estar aqui, você viu o chamado do 12? Pedro está no meio, André está no meio. Nem todos são escritores da Bíblia, tá? Mas os que são escritores estão quase todos envolvidos ali. Exemplo de Lucas e Marcos, que eles entraram depois, mas dentro do Velho Pacto. Está entendendo? Que foi abolido por Cristo. Está entendendo? Jesus enviou esses 12, você viu lá, Pedro, Tiago, João, tá? Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo, não irei pelos caminhos dos gentios, porque eles não podem entrar no caminho dos gentios, não é para eles. Jesus é tudo por organização, não é para eles entrar pelo caminho de gentios. E nem ireis em cidade de samaritano. Vocês lembram quem pegou para samaritano? Lembra de João 4 até o 24? Quem pregou foi o próprio Jesus. Tá? Passou por lá, dispensou os apóstolos para ir comprar pão. Enquanto eles estavam comprando pão, Jesus ali, a samaritana, e Jesus estava pregando. E quando eles voltaram, que viu que Jesus estava em conversa com aquela mulher samaritana, eles se ocultaram e ficaram só de lado ouvindo, porque eles obedeciam. Não é igual hoje, que as igrejas sabem disso e dá para você comer este evangelho, que não é evangelho de gentio, é o evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deixa você ver os 6. Para vocês entenderem. Vai eu, Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, Mateus é o quê? Apóstolo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Marcos é o quê? Chamado no Velho Pacto, antes da crucificação de Cristo, que ele escreveu para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lucas foi depois da ressurreição de Cristo, antes, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. João, apóstolo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedro, apóstolo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, venha cá, meus irmãos. Como que pode você trazer este evangelho das ovelhas perdidas da casa de Israel e dar para gentio? E o verdadeiro evangelho do gentio é Paulo, uma revelação que estava oculta desde a fundação do mundo em Deus, para ser revelado agora, no ano 70, dali do ano 30 até o ano 70, dentro daquela geração, não é pregado nas igrejas. Entendeu o mistério? Os apóstolos para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo e Barnabé para os gentios, que é para nós, gentio. É um evangelho da graça, de verdade, de revelação.
quero dizer para os irmãos que a Bíblia não foi escrita ontem, como jornal. Tudo isso já se cumpriu. Hoje a gente se apega com as cartas de Paulo para essas revelações, mas nada para aplicar na nossa vida, para a salvação. Porque Paulo veio exclusivamente para dizer que nós já somos salvos, as igrejas ocultas. O evangelho da graça é o evangelho para explicar que nós somos eleitos, somos escolhidos e somos salvos. Que Cristo habita em nós e que somos o templo de Deus e que não temos mais condenação. Isso é a riqueza de Cristo, que é ocultada pelas igrejas, que ela quer te escravizar. Você, irmão, que vai ouvir esse vídeo, começa a pregar ou ler o Novo Testamento. Mas você sabe o que é o Novo Testamento? De Romanos a Hebreus. Começa a ler com atenção, você vê. Só bênção e riqueza de Cristo. Só bênção e riqueza de Cristo. Não estou dizendo para você que a gente não pega um reforço no livro histórico, no livro da biografia de Cristo, que são dos apóstolos, mas ovelha perdida da casa de Israel, que ele veio para pregar unicamente que Cristo era o Messias, que era pregado pelos profetas passados, e que ele já se revelou e já chegou. Essa era a missão dos apóstolos. Para os judeus, convencer os judeus com batismo, com ceia, era o modo que eles convenciam, que tudo isso é lei. E Paulo saiu com o outro lado, com a língua dos gentios que não tem lei, pregando o evangelho da riqueza que não tem lei, porque Cristo já tirou a lei. Amém, irmão? Está entendendo agora a graça? Quer que eu explique melhor? Não tem como, né? Vamos lá. Expliquei para vocês. Pedro, Tiago e João, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus. Mas as colunas eram Pedro, Tiago e João. E Paulo e Barnabé para os gentios, que é para nós. Agora, pode aplicar este evangelho em mim que sou gentio? Não. Isso aqui foi na transição da lei para a graça, um evangelho de força para uns homens rebeldes que não criam no evangelho de Jesus Cristo. Era um evangelho de morte. Por isso que Jesus disse, lá de João 16:3, que um de nós ia ser preso e outros atirados das sinagogas e outros mortos. Naquele tempo, não é hoje. Hoje nós não passamos por nada disso, tá, irmão? As igrejas fazem uma confusão, não é nada. Nós hoje somos livres. Jesus, quer que eu te fale a verdade? Ei, olha para mim. Desculpa. Jesus não morreu por você nem por mim. Quando alguém disser para você, Jesus morreu por você, diga que é mentira. Mentira. Deixa eu mostrar aqui em Gálatas. Gálatas 4 e 5, tá? Para vocês entenderem bem legal. Para vocês entenderem bem legal aqui. Você que disse que engole esse reggae. Vocês que engolem esse reggae. Que Jesus morreu por você. Te explico daqui a pouco. Lembra quantas vezes você engole? Jesus morreu por você, morreu por mim. Escuta bem, ó. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por isso que Jesus se batizou, por isso que Jesus tomava ceia, por isso que Jesus ia
ao monte, né? Que ele estava debaixo da lei. Jesus jejuava, que ele estava debaixo da lei. Ele obedecia a lei, que ele veio para cumprir a lei. Mateus 5,17, para ele cumprir a lei. Gálatas 4,5, para resgatar ou remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filho. Oh, sacou, irmão? Sacou? Ó, presta bem atenção. Gálatas 4,5. Para, ele veio sobre a lei. Você viu lá, né? No quadro, que ele nasceu de mulher e nasceu sobre a lei. Para resgatar ou remir o que estava debaixo da lei. Vem cá, você estava debaixo da lei quando ele veio e morreu? Há 2000 anos atrás? Porque se tu tem 2000 anos. E como que você disse que Jesus morreu por você? Jesus morreu pelos há 2000 anos atrás, que estavam debaixo da lei. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei. Você já nasce debaixo de bênção. Você já nasce com seus pecados perdoados. Jesus morreu há 2000 anos e 24 atrás para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei e trazer para cá. Agora, eu não, que nasci há 2000 anos depois. Eu já nasci debaixo de bênção. E este sangue dele já faz poder em mim. Mas ele morreu por aqueles de lá. Eu já estou isento de toda a lei, porque eu nasci na graça. E se eu nasci na graça, não estou mais debaixo do pecado, nem debaixo da lei. Entendeu? Para depois eu não dizer que eu sou doido, tá? Que estou falando mal de Jesus. Estou te explicando, tá? Que você já está debaixo de bênção. Sabe o que você não sabe? Porque as igrejas ocultam de você. Mas olha aqui nos meus olhos, ó, abençoado, ó. Você já é um filho do Altíssimo. Você já é um abençoado antes da fundação do mundo. Entendeu? Vamos lá. Romanos 11:13. Romanos 11:13. Para você entender, tá, irmão? Abençoado. Porque convosco falo gentil, de que, enquanto for apóstolo do gentil, ouça lá o meu ministério. Exalto o meu ministério, exalto. Tá? Ouça lá, exalto. Porque convosco falo gentil, diz Paulo, que enquanto for apóstolo dos gentios, a pessoa está entendendo o chamado de Paulo? Quem é o apóstolo do gentio? Não é Paulo? Existe um provérbio do pessoal mundano aí, das religiões, diz assim: porque os tradutores são falsificadores. Mentira. Você quer me falar de Paulo? Paulo não é tradutor de nada. Paulo usa algumas palavras de reforço na lei e também nos livros históricos. Você pode usar, sim. A Bíblia, ela não é isenta. Paulo usou muito ali Davi, Paulo usou Jacó, Isaac, Abraão, Moisés, para reforço. E por que nós não podemos usar? Pode usar, sim, para reforço. Agora, você lê na graça, nas revelações, e há reforço lá no livro históricos da lei. Aí você pode pegar, porque já está cá. Não você trazer o que está lá
para poder aplicar na vida da pessoa, escravizando a pessoa pela lei. Isso aí é uma fraude, é o que acontece dentro das igrejas. Porque convosco falo gentil, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalta o meu ministério. Paulo é apóstolo do gentil. Então você não pode pegar Tiago, Pedro, João, tá? Para ser o seu apóstolo, porque eles é das ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse aqui é apóstolo dos gentios. Exalta o ministério dele, ao qual é enviado pelo próprio Deus, que o pessoal blasfêmio. Sabe o que é blasfêmio? Quando você rejeita o verdadeiro evangelho da graça, trazendo para a lei, você está blasfemando da graça. E blasfemando da graça, você está blasfemando do próprio Deus, que enviou para nós uma graça, um alívio. Sabe o que é alívio? Um alívio. Quebrou as ataduras, mas você quer estar amarrado de novo, debaixo de um jugo? Fazer o quê? Nada. Nada. Atos 26, 17 e 18. Atos 26. Irmão, presta bem atenção, por favor, para vocês entenderem o chamado de Paulo, tá? Porque senão não entende. Vocês vão para a igreja, ninguém fala disso. Os pregadores do YouTube, eles são massacrados. Sabe o que é massacrado? Porque o pessoal diz que a gente somos apaixonados por Paulo. Nós não somos apaixonados por Paulo. Eu sou apaixonado por Moisés, pelo que Moisés fez. Só que para hoje não vale mais. Foi para aquele tempo. Eu sou apaixonado pelo Abraão. Abraão, a gente pega reforço dele. Mas também foi para aquela geração. Hoje é Cristo. É o próprio Deus. E a revelação que ele passou a Paulo na glória. E se você ignora as revelações que Cristo passou para Paulo, você está ignorando o próprio Cristo. Não foi Cristo que passou para Paulo? Não foi Cristo que apareceu a Paulo na cidade de Damasco, no caminho, que fez ele cair, que levou ao céu e passou um evangelho que estava oculto e disse que aquele que um anjo aparecesse e pregasse outro evangelho era maldito? E você não prega este evangelho, quer ser o bom, né? E vigia onde é que você está se colocando. Aonde é que você está se colocando? Vamos lá. Olha o que Deus ainda fala para Paulo. Levanta-te deste povo dos gentios, a quem agora te envio. Levando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Olha Paulo aqui. Deus está mandando ele ir para os gentios. Vamos lá. Para quê? Para lhe abrir os olhos. Mas os gentios ainda continuam cegos. Deus levanta um homem. Tirou a visão dele. Para que este homem cego tenha vista. Para transferir essas vistas para nós que estávamos cegos. Mas como que os gentios dentro das igrejas continuam cegos? Para lhe abrir os olhos das trevas e os converter à luz. E do poder de Satanás. A Deus a fim de que receba as remissões do pecado. Mas você disse que é pecado, Jesus não remir você do pecado. Você disse que Satanás é um capetão, um diabo. Isso aqui é mente. Do poder da mente. Do poder das fortalezas. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, 4. Dos poderes das fortalezas. Isso aqui, ó, Satanás, é poder da mente, não é o diabo de tridente e de cauda. É mente poluída, tá?
da luz e do poder da mente poluída, Satanás. Como que as igrejas estão cheias de mente poluída? Satanás. Isso é um adjetivo. Adjetivo. Para lhe abrir os olhos e das trevas. Os converter à luz. As trevas não é inferno, não é diabo, não é Satanás. Treva, a lei de Moisés. Converter, tirar da lei de Moisés e vir para a luz de Cristo. Mas vocês que estão debaixo das trevas, debaixo da lei de Moisés, debaixo da mente de Satanás. Não está chamando Moisés de Satanás, não, a lei de Moisés. Mente, Satanás. Deus a fim de que receba a remissão dos pecados, irmão. Remissão dos pecados, vê aí, aqui, tá vendo? Pecado. Você sabe por que as igrejas jogam você debaixo do pecado? Sendo que Cristo já morreu e já remiu nossos pecados para te escravizar. Acorda, escravos. Se liberta. Sai das trevas. Vem para a luz. Para a liberdade. Para a riqueza da glória de Cristo, a qual é ocultada dentro das igrejas, que eu vivi meu tempo lá cego, sem enxergar, tateando. Versículo 20 e 21. Antes anunciais primeiramente ao que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se embedeça, e se convertesse a Deus, ao gentio que embedeça e se convertesse a Deus, fazendo as obras dignas de arrependimento da lei. 21. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matá-lo. Irmãos, veja o tanto que esse homem sofreu, levando as marcas de Cristo, naufrágio, fugindo da morte. Por causa disso, os judeus lançaram mão dele e no templo, lá dentro do templo. Esse templo que também matou Jesus, procurando matar. Jesus disse, os discípulos, vendo Jesus derrubar as mesas, chicotear, soltar os pombos e os cabritos, disse, o zelo da minha casa, da sua casa me devorou e devorou. Aqui Paulo foi lançado também, procurado matar dentro do templo. Dentro do templo. Esse templo que vocês vivem dentro. Atos 21, 27 e 28. Atos 21, 27 e 28. Vamos entender lá. Atos 21, 27 e 28. E quando os 7 dias estava quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todos os povos e lançaram mão dele. 28. Chamando homens israelitas, acode, este é o homem que por todas as partes ensina
a todos contra o povo e contra a lei e contra este santo lugar, a este lugar. Irmão, escuta aqui. E clamando, homens israelitas, acorde, diz os judeus, porque Paulo estava no templo. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei. Está vendo, igreja? E contra a lei. E também no templo, os gregos profanou este santo lugar. Sabe quem é os gregos? Os gentios. Eles queriam matar Paulo por estar dentro da igreja e ter levado os gentios. Esses gentios que recusam o próprio Paulo. Esses gentios que não faz questão de Paulo. Esses gentios que brincam com Paulo. A esse que ele sofreu por ele. Do mesmo jeito de Jesus. Não estou comparando Paulo a Jesus. Os atos. Jesus morreu pelos judeus. E mandou Paulo pregar a liberdade dos gentios. Que o qual também estão procurando matar ele. A palavra dele. Amém, irmão? Amém? Então, o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça. Por que a gente chama de Paulo? Por Paulo ter a incumbência de receber da mão de Cristo, por uma revelação, este evangelho e trazer aos gentios. Se eu sou gentil, eu tenho que aceitar o evangelho que é para os gentios. Eu não sou judeu. Eu não estou debaixo de lei. Eu não sou escravo. Eu fui libertado, tá? E já nasci debaixo de bênção. E aqueles que nasceram ali na transição, e os que aceitaram na transição, esses é chamado o evangelho adotado, adotivo, porque eles já eram de Deus, mas não receberam o evangelho. Mas todos aqueles que receberam de João 1,11, deviam o poder de ser filhos de Deus naquele ano, naquela geração. Esses é chamado filhos adotados em Deus. Mas nós que nascemos depois da ressurreição, já dentro da graça, nós não somos adotados, nós já somos filhos de Deus, porque o nosso espírito já recebeu essa incumbência, já acordou no Pentecoste, e nós já era escolhidos, e já somos prontos. O corpo caiu e voltou para Deus. Corpo caiu e voltou o espírito para Deus. Corpo caiu e voltou o espírito para Deus. Este é o evangelho da graça. Este é o evangelho que é revelado a Paulo, que nós estamos isentos do pecado, que já nascemos debaixo de bênção. Nós não nascemos há 2000 anos atrás. Nós nascemos aqui no ano 21, no ano 20, lá, tá? Então, a gente já nasceu debaixo da bênção. Todos que nasceram após a ressurreição de Cristo, eles já são espiritual, não são mais carnal. E todos que receberam a promessa do Espírito, todos são filhos de Deus. Aqueles que foram adotados, hoje já são filhos de Deus. Amém? Amém. Então eu vou mostrar aqui para você, findar aqui em 2 Coríntios, para vocês entenderem, tá, irmão? 2 Coríntios 5, 16. 2 Coríntios 5, 16. Para vocês entenderem. Entender somente, tá, irmão? Vamos lá. Então. Assim que, daqui por em diante,
ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Vou ler mais uma vez para você. Assim que daqui por em diante a ninguém conhecemos. Você sabe o que é ninguém? É um pouco? É a metade? É um? Não. É ninguém. É os escolhidos de Deus. Depois que Jesus ressuscitou. Tá? Ressuscitou. Isso aqui, Paulo recebeu lá na glória. Essa revelação que está passando para nós. Tá? Assim que daqui por em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. É o reino espiritual. Nós somos espírito. Nós somos salvos. Nós somos de Deus. É isso que as igrejas não pregam. Você não vê. Jesus não é mais Jesus. Agora ele é o próprio Deus. É o Cristo. Jesus não é Jesus. Ele agora é o Cristo, o ressuscitado Deus. Olha lá, ó. Também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos deste modo. É o Espírito. É bem, irmão? Então, está aí a revelação, tá? Vocês estão vendo que somos de Deus, somos escolhidos. O nosso evangelho da graça foi revelado a Paulo, mas quem revelou foi o próprio Deus, tá? Não é Paulo mentindo, inventando como muito pensam aí, debochando das cartas de Paulo e blasfemando contra o próprio Cristo, sem entender. Irmãos, estamos aqui. Você sabe que o nosso objetivo é trazer essas pérolas para você, é trazer essa verdade, é fazer você entender. Então, irmão, você é um salvo, é um predestinado, você é um escolhido, não é a igreja que salva. A maioria dos salvos estão aí fora da igreja, fazendo bem, tá? Você sabe se você é de Deus. Depois eu vou trazer um vídeo, como você saber que você é de Deus ou não. Você vai ver que você é de Deus. Então eu quero que não dê lacre. Assine no meu vídeo, para que eu traga essas bênçãos para você, para que o YouTube espalhe, né, a minha notificação e que eu fique conhecido, não para me ter fama, para que todo mundo pegue essa virtude deste evangelho que Cristo deixou para ser revelado a você por mim. E você vai receber e vai se capacitar e também levar para outras pessoas que estão precisando. Então, nossos estudos é para você revelado a você, para que Deus implante dentro de você e que você implante em outras pessoas e que vai se estendendo para que dê esperança e tire essa ignorância que morreu vai para o inferno. Amém? Que Deus abençoe.